Bom dia, meu povo! Paulo Santarelli, seu professor de Direito Administrativo, Constitucional e de Legislação para Tribunais. Nós vamos dar início aqui à sua preparação para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Você que já sabe que temos a banca IBFC definida, conteúdo programático já para bater. Então você não pode perder mais tempo. O edital definitivo ainda não foi publicado, mas você que já está se preparando, você que está saindo na frente dos seus concorrentes, não pode deixar que o tempo te vença. Você tem que continuar na sua preparação. E hoje nós vamos dar início à sua preparação com o Estatuto do Servidor Público. Nós pretendemos bater aí o maior número de matérias, o maior número de conteúdo possível, para que você não fique de fora e para que você, quem sabe, gabarite todas as disciplinas de direito constitucional e de legislação. E o Estatuto do Servidor Público, ele é de suma importância para a sua preparação. Por quê, Paulo? Porque a banca IBFC, ela gosta muito de pegar essas legislações que estão previstas no edital e bater o conteúdo delas. Então, com certeza, nós temos lá Estatuto do Servidor Público e como os artigos lá são bastante pequenos, nós temos grandes chances de ter uma questão, pelo menos, do Estatuto do Servidor. Então você tem que dominar este quesito, esta matéria, esta disciplina, você tem que dominar. E é por isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para te ajudar, nós estamos aqui para te direcionar, nós estamos aqui para apontar o caminho das pedras para a tua aprovação e quem sabe, ao final deste certame, o teu nome estará lá, na lista dos aprovados. E vamos contribuir, vamos bater conteúdo, tá ok? Nós não vamos perder muito tempo aqui, é uma breve apresentação, é um breve comentário, então nós já vamos dar início. Nós estamos meio no improviso, porque ainda estamos criando aqui o nosso estúdio para melhor adequação para você, para melhor conforto, mas hoje vai no improviso aí. Hoje eu peço desculpa, vai sentado mesmo, não tem como fazer a aula aqui pelo quadro, que já está aqui, a nossa lousa aqui, mas vamos lá, ok? O que você precisa saber? Paulo, o que eu preciso saber sobre o Estatuto do Servidor Público? Ok, não é um bicho de sete cabeças. O Estatuto do Servidor Público ele tem uma parte que chama disposição geral. Nessa disposição geral, que vai do artigo 1º ao artigo 9º, nós temos ali grandes chances de ter pelo menos uma questão deste ponto. Então eu vou bater com você o artigo 1º. O que o artigo 1º ele vai dizer para você? Ele vai dizer que o Estatuto do Servidor Público ele vai regular o âmbito de acesso aos cargos públicos, o âmbito em que você será inserido no serviço público de Minas Gerais e mais. No parágrafo 1º, ele vai dizer que o Estatuto do Servidor Público ele vai se aplicar também aos servidores civis do Ministério Público e do Magistério. E essa informação para o seu concurso é de suma importância. Por quê? Porque o examinador ele pode pegar este ponto, este âmbito de aplicabilidade e dizer que o Estatuto do Servidor Público aplica-se apenas aos servidores do Tribunal de Justiça. Já que você está ingressando no serviço público, já que você está prestando serviço para o Tribunal de Justiça, ele pode dizer que o Estatuto do Servidor aplica-se apenas a você. Mas não caia nessa pegadinha, porque o Estatuto do Servidor Público, o parágrafo 1º vai dizer que o Estatuto do Servidor Público aplica-se também ao Ministério Público e ao Magistério. Ok? Então você não pode cair nessa pegadinha. Essa é uma armadilha possível do examinador. E essa armadilha você não pode ficar de fora. Você não pode perder um ponto por conta dessa armadilha.
E o Estatuto do Servidor Público, você vai perceber, quando você estiver lendo este estatuto, você vai ver que ele é escalonado. Ele vai começar com o âmbito de aplicação aos servidores civis do Estado de Minas Gerais, ao Ministério Público e ao Magistério. Já no artigo 2º, ele vai trazer a definição de servidor público. No artigo 2º, você vai perceber que a expressão que está lá é funcionário público. Então você preste muita atenção, porque o examinado, a banca IBFC, ela é bem literal. Então ela pode trazer a expressão funcionário público, mas também pode trazer a expressão servidor público. Ambas estão corretas, mas preste atenção, porque por ser uma banca literal, ela pode trazer exatamente o que está lá no artigo 2º. E o que o artigo 2º vai dizer? Vai dizer que funcionário público / servidor público é a pessoa legalmente investida em cargo público. E aqui nós já vamos trazer um paralelo com o artigo 37 da Constituição Federal. Porque o artigo 37 da Constituição Federal vai estabelecer a definição de servidor público e ingresso no serviço público, que é o quê? Que ocorre como, melhor dizendo, mediante aprovação em provas ou títulos que concurso público, o servidor público será aquele aprovado em provas ou títulos, mediante a prestação de um concurso público. Então, quando o Estatuto do Servidor diz que o servidor público ou funcionário público é aquela pessoa legalmente investida em cargo público, você tem que traçar um paralelo com o artigo 37 da Constituição Federal, que servidor público é aquela pessoa que foi aprovada através de concurso público mediante provas ou provas e títulos. E o Estatuto do Servidor traz isso. Aí o Estatuto do Servidor Público, ele também vai trazer a definição de cargo público. E aqui você tem que prestar bastante atenção. Por quê? Porque são 4 elementos. Isso mesmo. 4 elementos que compõem a definição de cargo público. O cargo público é o quê? É aquele criado por lei, com denominação própria, número certo e pago pelo cofre público, pago pelo cofre do Estado. Essa é a definição de cargo público prevista no artigo 3º do Estatuto do Servidor. Então você também não pode perder um ponto numa prova dessa, que é uma prova bem concorrida, se vier uma questão do artigo 3º. Se vier uma questão perguntando para você o que é o cargo público. O que é cargo público? Ele pode fazer uma confusão. Ele pode dizer que cargo público é aquele que a pessoa foi legalmente investida em cargo público. Cargo público é aquele ocupado por uma pessoa legalmente investida nos termos da lei. Tá certa essa informação? Tá, mas cargo público não é isso. Não é isso. Porque ele vai misturar o conceito de funcionário público, de servidor público. E misturando os conceitos, a questão torna-se errada. Entendeu? Porque cargo público é aquele criado por lei, correspondente a uma denominação própria, número certo, pago pelos cofres do Estado. E o Estatuto, como eu disse, ele é escalonado. Ele é escalonado porque ele vai estabelecer mais à frente, logo em seguida, o que é uma classe, o que é uma carreira e o que é um quadro. E ele também vai trazer um ponto de suma importância, porque ele é sobre cargo público, porque ele vai dizer que cargo público pode ser de carreira,
que é aquele que corresponde, que é aquele que é possível se integrar em classe, é aquele que se integra em classe e corresponde a uma profissão específica. E ele também vai trazer a definição de cargo isolado, que é aquele que não pode integrar em classe e é aquele que corresponde a uma função determinada, a uma função certa. Então, o Estatuto do Servidor Público ele também traz esse paralelo, ele também traz essas duas hipóteses, os cargos de carreira e os cargos isolados. Os cargos de carreira, que é aquele que integra em classe, pode ser integrado em classe e corresponde a uma profissão, e os cargos isolados, aqueles que não podem se integrar em classe e corresponde a uma função específica. Então você também não pode perder pontos por conta disso, por conta dessa definição. Você tem que entender isso, você tem que guardar isso na sua mente. Puxa lá, guarda lá, armazena essa informação. E o Estatuto ele vai prosseguir. Ele vai dizer o que é uma classe, que é um agrupamento de cargos correspondente a uma determinada profissão, com igual, grave essa expressão, com igual padrão de vencimento. Por que, professor, eu tenho que guardar essa informação? Porque ele pode te fazer confundir com carreira. Porque classe, como eu disse, é um agrupamento de cargos correspondente a uma profissão com igual padrão de vencimento. E carreira, professor? Carreira é um conjunto de classes escalonados segundo os padrões de vencimento. Tá vendo como que é bem parecido? É bem próximo. E o examinador ele pode misturar os conceitos para tentar te induzir ao erro, para que você não acerte a questão. Ele pode pegar o conceito de carreira e jogar no de classe. E pode pegar o de classe e jogar no carreira e fazer uma mistura. E quadro, professor? Quadro é um conjunto de carreiras e cargos isolados. Tá entendendo? Então, quadro é mais tranquilo. O que pode trazer uma confusão é a mistura de classe e carreiras. E com isso, pessoal, com isso nós encerramos os principais aspectos do artigo 1º ao artigo 9º. Tá vendo como que é simples? Tá vendo como que não é difícil o Estatuto do Servidor Público? E o Estatuto do Servidor Público, para a sua prova, ele tem essa parte geral e tem a parte das licenças, que nós vamos ver mais à frente. Nós vamos ver numa próxima aula. Nós teremos uma próxima aula para traçar os principais aspectos dessa segunda parte do Estatuto do Servidor. E é só isso. O Estatuto do Servidor é longo, mas para a sua prova foi selecionada apenas essas duas partes. E você não pode ficar de fora. Você não pode ficar de fora. Então, você que está com esta aula, dê uma lida no Estatuto, pegue essa aula e veja, reveja. Utilize essa aula como uma ferramenta de auxílio, como uma ferramenta que vai compor o seu estudo e não como a principal fonte, porque você tem que fazer a leitura do Estatuto, faça um resumo se possível e veja a aula. Você seguindo este passo, leitura, fazendo um resumo, grifando as palavras-chave e tomando a aula como um suporte, a sua aprovação está muito próxima. E aqui eu vou me despedir de você e já te convidando para o próximo encontro. Nós vamos ter o próximo encontro do Estatuto do Servidor. Essa é a parte número 1, nós vamos ter a parte número 2. E essa aqui é como Netflix. Eu te espero no próximo vídeo, ok? Um abraço, até a próxima!